A chuva batia na janela do táxi. Eram como acusações que eu não conseguia responder. Minhas mãos tremiam enquanto eu contava o dinheiro de novo. As notas molhadas grudavam umas nas outras. 340. Foi tudo o que consegui pegar do fundo de emergência. Estava escondido no livro de receitas da minha avó. Peguei antes que Greor chegasse em casa mais cedo. Pressionei a palma da mão contra o vidro frio. As luzes de Milão se transformavam em borrões de aquarela. Atrás de mim, em algum lugar naquela vasta paisagem urbana, estava o apartamento. O apartamento que dividi com ele por 18 meses. O lugar onde o amor dele lentamente se transformou em obsessão. Onde elogios se tornaram críticas. Onde o cuidado se tornou controle. Senhorita, a voz do motorista me trouxe de volta. Chegamos. O Hotel Armísia se erguia diante de nós. Parecia uma fortaleza de vidro e aço. Sua fachada elegante era iluminada por luzes douradas. Elas pareciam prometer um santuário. Caro demais, muito caro para alguém fugindo com uma mala feita às pressas e 300 euros. Mas era exatamente essa a intenção. Greor nunca pensaria em me procurar em um lugar como este. Paguei o motorista com os dedos trêmulos. Paguei a mais na pressa de escapar da sensação de estar exposta na rua. O saguão me acolheu com calor. Tinha cheiro de couro e sândalo. Um contraste total com a chuva fria lá fora. Meus tênis rangiam no chão de mármore. O piso provavelmente custava mais que todo o meu guarda-roupa. A recepcionista da noite era uma mulher elegante de uns 50 anos. Tinha cabelos com mechas prateadas. Ela me avaliou com uma discrição treinada. Eu sabia o que ela via. Uma mulher de 26 anos de jeans e jaqueta encharcada. O rímel provavelmente borrado de chorar no táxi. Carregando uma bolsa que gritava desespero, não férias. Boa noite. Como posso ajudá-la? Preciso de um quarto. Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Apenas por esta noite. Ela consultou o computador, sua expressão não revelava nada. Temos um quarto padrão disponível por 280 euros. Era quase tudo o que eu tinha. Mas que escolha eu tinha? Eu não podia ir para a casa de amigos. Greor conhecia todos eles. Minha família estava em Verona, longe demais para chegar hoje à noite. E o abrigo para mulheres. Eu liguei para eles 2 vezes no último mês. Sempre desligava antes que atendessem. Eu era incapaz de admitir que precisava de ajuda. Eu fico com ele. Enquanto eu contava as notas, meu celular vibrou. Meu estômago se contraiu antes mesmo de eu olhar. Greor, onde você está? Greor, Valentina, isso não tem graça. Volte para casa. Greor, eu sei que você está chateada, mas podemos conversar sobre isso. Greor, não me faça ir procurar por você. A última mensagem fez minhas mãos tremerem tanto que quase derrubei o celular. Os olhos da recepcionista piscaram para a tela. Depois voltaram à neutralidade profissional. Está tudo bem, senhorita? Forcei um sorriso que pareceu porcelana se quebrando. Sim, só um dia longo. Ela me entregou um cartão-chave. Seu olhar demorou em meu rosto com algo que poderia ser compreensão. Quarto 412. Os elevadores ficam à sua direita. Se precisar de qualquer coisa durante sua estadia, por favor, não hesite em ligar para a recepção. A ênfase em qualquer coisa pareceu deliberada. Uma tábua de salvação estendida sem perguntas. Obrigada. A viagem de elevador pareceu eterna. Meu reflexo nas paredes espelhadas mostrava uma estranha. Pálida, com olhos fundos, cabelo grudado no crânio. Quando eu me tornei essa pessoa? A estudante de arte vibrante que ria com facilidade e confiava livremente parecia alguém de outra vida. O quarto 412 era simples, mas impecável. Paredes creme, roupa de cama cinza pombo, uma pequena escrivaninha perto da janela. A janela dava para a cidade encharcada de chuva. Tranquei a porta, passei o ferrolho e arrastei uma cadeira para debaixo da maçaneta por segurança. Só então me permiti respirar. O chuveiro estava quase dolorosamente quente. Lavou a chuva e a sensação persistente das mãos de Greor em meus ombros naquela manhã. Ele me segurou com muita força. Perguntou onde eu estive, com quem falei, por que cheguei tarde do trabalho. A galeria onde eu trabalhava meio período tinha se tornado minha única fuga. Aquelas poucas horas em que eu podia fingir que minha vida era normal. Saí enrolada no roupão macio do hotel. Finalmente me permiti avaliar os danos. Um hematoma florescia na parte superior do meu braço. Era de onde ele me agarrou 3 dias atrás. Não foi o primeiro. Nunca em um lugar visível.
Greor era cuidadoso assim. Meu celular continuava sua vibração persistente. Greor, estou preocupado com você. Greor, sua chefe disse que você saiu mais cedo do trabalho. Você está doente? Greor, Valentina, me responda. Greor, falei com o Marco. Ele disse que te viu entrando em um táxi com uma mala. Marco, nosso vizinho, amigo de Greor. Claro que ele estava observando. Greor, o que quer que você esteja pensando, não faça. Você sabe que não consegue sobreviver sem mim. A pior parte é que uma parte terrível e quebrada de mim se perguntava se ele estava certo. Eu tinha 60 euros sobrando. Nenhuma família por perto. Poucos amigos que não tinham se afastado lentamente enquanto Greor me isolava. Um emprego de meio período que mal cobria minha parte do aluguel. Mas eu tinha algo mais valioso. Eu tinha saído. Finalmente, depois de meses me dizendo, amanhã, na próxima semana, quando eu economizar dinheiro suficiente. Eu finalmente saí pela porta. Desliguei meu celular. O silêncio repentino foi libertador e aterrorizante. O quarto de hotel parecia surreal em sua tranquilidade. Lençóis limpos com cheiro de lavanda. Silêncio quebrado apenas pela chuva contra o vidro. Segurança. Por mais temporária e cara que fosse. Eu deveria ter dormido. A exaustão pesava em cada membro. Em vez disso, fiquei na janela, observando a cidade respirar lá embaixo. Em algum lugar lá fora, Greor estava procurando. Eu o conhecia bem o suficiente para saber que ele não aceitaria simplesmente minha ausência. Ele ligaria para o meu trabalho, meus amigos, talvez até para a polícia. Se pintaria como um namorado preocupado de uma mulher instável. Pela manhã, eu precisaria de um plano. A voz da minha avó ecoava em minha memória, com seu forte sotaque siciliano. Valentina Mia, quando se sentir presa, lembre-se que até a menor porta pode levar à liberdade, se você for corajosa o suficiente para atravessá-la. Este quarto de hotel era minha porta. Amanhã eu descobriria para onde ela levava. Eu estava subindo na cama quando vozes no corredor me fizeram congelar. Vozes masculinas falando em italiano rápido, baixo demais para eu entender as palavras. Meu coração martelava enquanto os passos paravam do lado de fora da minha porta. Um instante de silêncio. Então, eles seguiram em frente, desaparecendo pelo corredor. Paranoia, eu disse a mim mesma. Apenas outros hóspedes. Isso era um hotel. As pessoas iam e vinham, mas arrastei a cadeira de volta para debaixo da maçaneta mesmo assim. O sono, quando finalmente veio, foi agitado e cheio de sonhos. Greor me encontrando. Greor me arrastando para casa. A voz de Greor prometendo que nunca mais aconteceria, que ele mudaria. Que eu o fiz fazer isso ao ir embora. Acordei com um sobressalto com a luz pálida da manhã se infiltrando pelas janelas chuvosas. Meu celular, quando o liguei, mostrava 23 chamadas perdidas, 14 mensagens de texto, 3 mensagens de voz que não tive coragem de ouvir e uma mensagem de um número desconhecido. Eu sei onde você está. Estou indo te levar para casa, para onde você pertence. O celular escorregou dos meus dedos sem força. Ele me encontrou de alguma forma. Impossivelmente, Greor me encontrou. Eu estava enfiando roupas na minha bolsa com as mãos trêmulas quando a lógica finalmente penetrou no pânico. Como ele poderia saber qual hotel? Milão tinha centenas. A menos que... Marco, o vizinho que me viu sair. Se Greor o pressionou, o ameaçou, Marco poderia ter se lembrado de algo. A companhia de táxi. Havia apenas algumas que atendiam nosso bairro. Eu tinha que sair agora, antes que ele chegasse. Mas para onde eu iria com 60 euros e nenhum lugar seguro para me esconder? O telefone do hotel na mesinha de cabeceira tocou, estridente e inesperado. Fiquei olhando para ele com o coração batendo forte. Tocou de novo e de novo. Com as mãos trêmulas, levantei o fone. Senhorita Richie. A voz da recepcionista era profissional, mas com um tom que não conseguia identificar. Há um cavalheiro no saguão perguntando por você. Ele diz que é seu namorado. Ele está bastante insistente. Minha voz saiu como um sussurro. Não diga a ele que estou aqui, por favor. Uma pausa e então, baixinho. Ele já me mostrou uma fotografia. Ele sabe que você está registrada. O quarto girou. Agarrei a beirada da escrivaninha para me firmar. Estou chamando a segurança, ela continuou. Mas, senhorita, talvez você devesse falar com a gerência. Há um elevador de serviço no quarto andar, ala leste. Eles podem ajudá-la a sair discretamente. Eu não estava pensando com clareza.
Agia puramente por instinto enquanto pegava minha bolsa e fugia para o corredor. O elevador de serviço, ala leste. Meus pés me carregavam no piloto automático. Meus tênis silenciosos no carpete macio. Eu quase esbarrei nele. Um homem saiu de uma porta marcada como privado. Estava impecavelmente vestido em um terno cinza carvão, apesar da hora adiantada. Alto, ombros largos, com cabelo escuro penteado para trás. O rosto poderia ter sido esculpido em mármore de Carrara. Seus olhos, cinza tempestade e penetrantes, fixaram-se em mim. A intensidade me paralisou. Você está fugindo, ele observou. Não era uma pergunta. Sua voz carregava o sotaque culto do norte da Itália. Cada palavra era precisamente colocada. Preciso do elevador de serviço. Minha voz tremeu. Por favor, meu ex-namorado está lá embaixo e eu... Eu sei quem está lá embaixo. Ele se afastou, gesticulando para o elevador atrás dele. Venha! Eu hesitei. Tudo naquele homem gritava perigo. Um tipo diferente de perigo do que Greor. Poder, controle, autoridade que esperava obediência. Vozes ecoaram do corredor principal. A voz de Greor, alta e zangada. A decisão se tomou por si só. Segui o estranho para dentro do elevador. O elevador de serviço desceu em silêncio, quebrado apenas pelo zumbido mecânico dos cabos e minha respiração ofegante. O homem ao meu lado estava perfeitamente imóvel. Sua presença preenchia o pequeno espaço como fumaça. Visível, mas impossível de ignorar. Obrigada, consegui dizer, por me ajudar. Sua boca se curvou levemente, embora não tenha alcançado seus olhos. Eu ainda não te ajudei, senhorita. Apenas adiei o inevitável. O elevador se abriu para um corredor que eu nunca tinha visto, claramente apenas para funcionários. A julgar pelo piso industrial e pelas luzes fluorescentes fortes, ele me guiou com uma mão na base das minhas costas. Protetor, assentei de pão amperão. Protetor, mas não com força. Pelo corredor até uma porta sem marcação. O escritório além era inesperadamente elegante. Janelas do chão ao teto com vista para o horizonte matinal de Milão. Móveis de couro dispostos ao redor de uma lareira que estalava com chamas reais. Estantes de livros cobriam uma parede. Estavam cheias de volumes em italiano, inglês e o que parecia ser russo. Sente-se. Ele gesticulou para uma cadeira perto do fogo. Você está tremendo. Eu não tinha notado, mas ele estava certo. A adrenalina estava dando lugar ao choque. Me deixou tremendo como uma folha no vento. Ele serviu um líquido âmbar de um decantador de cristal. Pressionou o copo em minhas mãos. Beba. Vai ajudar. Eu não. São 10 da manhã. Estou ciente. Um fantasma de divertimento tocou seus traços. Pense nisso como medicinal. O uísque queimou ao descer, mas o calor se espalhou pelo meu peito. Firmando minhas mãos, eu o estudei direito pela primeira vez. Fim dos 30 anos, com o porte de alguém acostumado a comandar. Seu terno era feito sob medida. Seu relógio, discreto, mas sem dúvida caro. Tudo nele falava de riqueza e poder. Quem é você? Eu perguntei. Alessio Lombardi. Ele se acomodou na cadeira em frente à minha. Seus movimentos eram controlados e deliberados. Eu sou o dono deste hotel. A compreensão surgiu. Você é o chefe da gerente. É por isso que ela te ligou. Sofia trabalha para mim há 15 anos. Ela sabe quando me envolver em situações delicadas. Seu olhar era firme. Avaliador. Seu namorado está atualmente no meu saguão causando uma cena. Ele mostrou uma fotografia para minha equipe. Alegou que você é mentalmente instável. Ameaçou chamar a polícia se não dermos o número do seu quarto. A vergonha me queimou. Sinto muito. Eu não queria trazer problemas para o seu hotel. Eu vou embora. E ir para onde? A pergunta foi suave, mas direta. Você tem algum lugar seguro? Desviei o olhar, incapaz de encontrar aqueles olhos penetrantes. Eu vou dar um jeito. Com 60 euros e um homem que já te rastreou até aqui. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Valentina Ricci, 26 anos, assistente de galeria em meio período. Aluga um apartamento no distrito de Isola com Gregor Sovalov. Sem família em Milão. Ele fez uma pausa. Estou esquecendo de algo. O sangue sumiu do meu rosto. Como você sabe de tudo isso? É meu trabalho saber quem se hospeda no meu hotel. Seu tom sugeria que isso era totalmente razoável, especialmente quando chegam encharcados e assustados no meio da noite, pagando em dinheiro por um quarto que claramente não podem pagar. Isso não lhe dá o direito de me investigar. Não, ele concordou.
mas me dá as informações necessárias para te ajudar. Se você quiser minha ajuda, por que você ajudaria uma estranha? Algo piscou em seus olhos, rápido demais para interpretar. Digamos que eu não aprecio homens que aterrorizam mulheres. É ruim para os negócios, ruim para o karma. A ironia de sua frase me fez rir. Um som agudo e frágil. Karma, essa é a sua preocupação, entre outras. Ele se levantou, movendo-se para a janela com as mãos cruzadas atrás das costas. Seu greor é persistente. Minha segurança o escoltou para fora 2 vezes. Ele ameaçou com ação legal. Alegou que você roubou dele. Insinuou que você é mentalmente doente. Criativo. Tenho que admitir, ele não vai parar. A certeza se instalou sobre mim como uma mortalha. Ele nunca para. Ele vai esperar lá fora, me seguir quando eu sair. Ou ele vai... Não consegui terminar o pensamento. Alhesio se virou, a luz da manhã silhuetando sua figura. E se você não saísse? Não posso pagar outra noite. Mal consegui pagar a noite passada. Não estou falando de pagamento. Alhesio voltou para sua cadeira, acomodando-se com a graça cuidadosa de um predador. Estou propondo um acordo. Sinos de alerta soaram em minha mente. Eu já tinha ouvido falar de acordos antes. Histórias sussurradas de outras mulheres sobre homens ricos que ofereciam ajuda com segundas intenções. Que tipo de acordo? O hotel está sediando uma série de eventos privados nas próximas 3 semanas. Exposições de arte, leilões de caridade, reuniões corporativas. Preciso de alguém que entenda de arte, que possa conversar inteligentemente com os convidados. Alguém que não se intimide com riqueza ou status. Seu olhar encontrou o meu. Você tem um diploma em História da Arte pela Universidade de Bolonha. Você trabalhou na Galeria Maderna por 2 anos. Você é exatamente o que eu preciso. Como você sabe sobre meu diploma? Eu faço questão de saber das coisas. Ele dispensou minha preocupação como se fosse fumaça. A posição inclui acomodações aqui no hotel, refeições e um salário de 2.000 euros por semana. 3 semanas, 6.000 euros no total. O valor me deixou atordoada. Eu mal ganhava isso em 3 meses na galeria. Por que tanto? Porque o trabalho exige discrição, profissionalismo e a habilidade de lidar com personalidades difíceis. Você estará representando o meu hotel para algumas das pessoas mais influentes de Milão. Ele fez uma pausa. E por que você precisa de dinheiro suficiente para realmente desaparecer quando isso acabar? Se é isso que você escolher. A honestidade me desarmou mais do que qualquer promessa doce poderia ter feito. Qual é a pegadinha? A pegadinha, ele disse, inclinando-se para trás na cadeira, é que você estará visível. Esses eventos são fotografados, cobertos por colunas sociais. Seu greor saberá que você está aqui. Ele haverá prosperando enquanto ele se enfurece impotentemente do lado de fora. Isso não é uma pegadinha, eu disse lentamente. Isso é uma isca. Você quer me usar para provocá-lo. Eu quero demonstrar que ele não tem mais poder sobre você. A voz de Alésio agora tinha um tom diferente. Algo frio e afiado sob o tom culto. Homens como ele se alimentam do medo. Eles quebram espíritos porque coisas quebradas não revidam. Mas você não está quebrada, está, Valentina? Pensei nos hematomas, na ansiedade constante, na maneira como aprendi a antecipar seus humores, como ler padrões climáticos. Eu me sinto bem quebrada. Sentir-se quebrada e estar quebrada são coisas diferentes. Ele se levantou, estendendo a mão. Você entrou naquele táxi. Você encontrou este hotel. Você está aqui negociando termos em vez de desmoronar em desamparo. Isso não é estar quebrada. Isso é sobreviver. Suas palavras encontraram rachaduras em minha armadura. Rachaduras que eu não sabia que existiam. Fiquei olhando para sua mão estendida, sabendo que essa decisão mudaria tudo. Trabalhar para Alessio Lombardi significava permanecer visível, localizável. Significava confiar em um estranho que investigava seus hóspedes e falava sobre karma enquanto seus olhos guardavam segredos. Mas também significava 3 semanas para planejar, economizar, para me tornar alguém que Greor não reconheceria. Peguei sua mão. Seu aperto era firme, quente, selando um acordo que eu não entendia completamente. Excelente. Ele me soltou e foi até sua mesa. Produziu um documento legal com uma eficiência que sugeria que ele o tinha preparado antes de eu concordar. Contrato de trabalho padrão. O quarto 806 será seu durante esse período. Na verdade, é uma suíte. Mais espaço que o 412. Vista melhor.
Vou mandar mover seus pertences imediatamente. Não tenho muito para mover, então não vai demorar muito. Ele deslizou o contrato pela mesa com uma caneta. Leia com atenção. Não faço negócios com pessoas que assinam às cegas. Percorri a densa linguagem jurídica. Fiquei surpresa ao descobrir que era direto. Termos de emprego, cláusulas de confidencialidade, condições de rescisão. Nada predatório, nada que acendesse alarmes. A cláusula de confidencialidade, notei. O que exatamente eu não devo discutir? Identidades de hóspedes, conversas que você ouvir, assuntos de negócios dos quais você possa tomar conhecimento. Prática padrão da indústria hoteleira. Sua expressão não revelava nada. Meus clientes valorizam sua privacidade. Assinei cada letra do meu nome. Senti como uma pequena rebelião contra a certeza de Greor de que eu voltaria rastejando. Quando eu começo, esta noite, às 6 da tarde, há uma exibição privada no espaço da galeria no segundo andar. Artistas italianos contemporâneos, muito exclusivo. Preciso que você circule. Converse com os convidados sobre as peças. Faça conexões entre potenciais compradores e as obras. Ele consultou o relógio, um gesto que eu estava começando a reconhecer como habitual. Isso lhes dá 8 horas para descansar, se preparar e se familiarizar com os artistas que estamos apresentando. Vou precisar de roupas. Olhei para meus jeans e jaqueta amassada. Algo apropriado. Há uma boutique no térreo. Diga a eles para colocar o que você precisar na minha conta. Ele levantou a mão antes que eu pudesse protestar. Considere uma despesa de uniforme. Você não pode representar o hotel de tênis. Amanhã passou em um borrão de luxo surreal. O quarto 806 era de fato uma suíte. Sala de estar, quarto, banheiro de mármore com uma banheira grande o suficiente para nadar. Minha bolsa lamentável parecia absurda no closet. A boutique se mostrou igualmente desorientadora. A gerente, uma mulher elegante chamada Carla, não mostrou surpresa quando mencionei a conta do Sr. Lombardi. Ela montou looks com eficiência implacável. Vestidos de coquetel em tons de joia, calças de alfaiataria, blusas de seda. Saltos que faziam meus pés parecerem elegantes em vez de desajeitados. Para a exibição de hoje à noite, ela disse, pegando um vestido azul meia-noite que brilhava como água. Este com os Louboutins, discreto, mas impactante. O Sr. Lombardi aprecia a elegância em vez do brilho. Você veste mulheres para ele com frequência? Algo piscou em seu rosto. Eu visto mulheres para os eventos do hotel com frequência. Não é a mesma coisa, mas o jeito que ela disse me fez pensar. De volta à suíte, tentei descansar como Alésio havia sugerido, mas o sono continuava evasivo. Meu celular, ainda desligado, parecia uma granada na mesinha de cabeceira. Eventualmente eu o liguei, me preparando para o ataque inevitável. 47 chamadas perdidas, 32 mensagens de texto. As mensagens de voz que eu ainda não conseguia ouvir. Greor, eu sei que você está no Armicia. A recepção não me diz seu quarto, mas eu vou esperar. Greor, você não pode se esconder de mim. Greor, falei com sua chefe. Você foi demitida a propósito. Ela não gosta de funcionários que abandonam seus turnos. Essa me deu um nó no estômago. A galeria era meu santuário, minha fuga. Mas eu não podia pensar nisso agora. Greor, Valentina, pare com este jogo infantil. Eu te perdoo por fugir. Saia e vamos conversar. Greor, você está se fazendo de boba. Fique aí. Veja quanto tempo você dura sem mim. A mensagem final, enviada há 1 hora, tinha um tom diferente. Greor, não vou sair de Milão sem você. Você é minha. Apaguei cada mensagem, bloqueei o número dele. Imediatamente me senti libertada e aterrorizada. Cortá-lo parecia cortar uma amarra em uma tempestade. Liberdade e perigo em igual medida. Às 5 horas comecei a me preparar para a noite. O vestido azul meia-noite serviu perfeitamente. Delineava curvas que eu tinha esquecido que tinha sob as críticas constantes de Greor. Os saltos adicionaram uns 7 centímetros, mudaram minha postura, minha confiança. Maquiagem cuidadosamente aplicada para esconder as olheiras, a palidez, o medo. A mulher no espelho parecia alguém que eu conhecia, alguém que eu poderia me tornar novamente. Uma batida na porta fez meu pulso disparar. Pelo olho mágico, vi um jovem de uniforme do hotel. Senhorita Ritchie. O Sr. Lombardi me enviou para acompanhá-la à galeria.
O espaço da galeria no segundo andar me tirou o fôlego. Tetos altos, iluminação perfeita, paredes pintadas em tons neutros quentes que faziam a arte brilhar. 20 peças de 10 artistas italianos contemporâneos, cada uma mais deslumbrante que a outra. Eu estava absorvendo um abstrato particularmente impressionante quando Alessio apareceu ao meu lado. Você parece nervosa. Eu nunca fiz isso antes. Não neste nível. Você trabalhou na Galeria Maderna por 2 anos. Você lidou com colecionadores. Colecionadores de classe média comprando peças para suas salas de estar. Não. Gesticulei vagamente para a multidão que se reunia, visível através das portas de vidro. O que quer que seja isso. Isso é a mesma coisa, só que com mais zeros. Ele me entregou uma taça de champanhe que eu não tinha pedido. Respire. Você entende de arte. Eles entendem de dinheiro. Ajude-os a conectar os dois. E se eles fizerem perguntas que eu não sei responder? Seu sorriso era genuinamente divertido. Então seja honesta. Diga que não tem certeza, mas que vai descobrir. Pessoas ricas respeitam a autenticidade mais do que respeitam fingir uma expertise que você não tem. As portas se abriram. Os convidados entraram como uma maré. Mulheres em vestidos de grife. Homens em ternos impecáveis. O cheiro sutil de perfume caro e dinheiro antigo. Reconheci rostos de revistas, de noticiários. A elite de Milão reunida no hotel de Alessio para beber champanhe e apreciar arte. Hora do show, Alessio murmurou. Então, mais alto, aproximando-se de um casal que examinava uma escultura perto da entrada. Sejam bem-vindos. Posso apresentar Valentina Ricci, nossa especialista em arte para a noite? As 2 horas seguintes passaram em uma névoa de conversas sobre técnica, simbolismo, potencial de investimento. Entrei no ritmo, lendo o interesse genuíno das pessoas versus a obrigação social, combinando-as com peças que falavam as suas sensibilidades, não apenas as suas carteiras. Um homem de cabelos prateados na casa dos 60 anos passou 20 minutos comigo discutindo uma controversa peça de mídia mista. No final, decidiu comprá-la. Não a pesar, mas porque sua esposa a odiaria. Um jovem empreendedor de tecnologia gravitou em torno dos abstratos, respondendo à sua energia e caos. Uma senhora idosa com olhos gentis queria algo que a lembrasse de sua neta. Encontramos em uma delicada aquarela de olivais. Eu estava explicando a proveniência de uma escultura de bronze quando senti a sensação de estar sendo observada. Virei-me e encontrei Alessio do outro lado da sala. Ele estava conversando, mas com o olhar fixo em mim. Algo em sua expressão fez minha respiração falhar. Não era atração exatamente. Era avaliação, como se ele estivesse reavaliando um cálculo. No momento em que nossos olhos se encontraram, ele desviou o olhar. Voltou sua atenção para seu companheiro com graça perfeita. Senhorita, o potencial comprador da escultura me incentivou a continuar. Eu me concentrei novamente, afastando a estranha agitação que a atenção de Alessio havia criado. Isso era trabalho, nada mais. A noite terminou depois das 11. Os convidados partiram com promessas de considerar, de retornar, de entrar em contato. 3 peças foram vendidas na hora. Várias outras despertaram grande interesse. Alessio apareceu enquanto os últimos convidados saíam. Trazia 2 taças de vinho na mão. Você foi extraordinária. Eu estava apavorada. Eu sei. É isso que a tornou extraordinária. Ele me entregou uma taça, gesticulando para um sofá de couro posicionado para ver as obras de arte restantes. Diga-me honestamente, você gostou? Afundei no sofá, tirando os sapatos com alívio. Sim, Deus me ajude. Sim, eu tinha esquecido o quanto amo falar sobre arte com pessoas que realmente se importam. Greor não apreciava sua paixão por isso. A pergunta deveria ter parecido intrusiva. Em vez disso, pareceu que ele estava me oferecendo um espaço para falar uma verdade que eu vinha carregando sozinha. Greor achava que história da arte era uma perda de tempo. Um hobby, não uma carreira. Ele queria que eu estudasse algo prático, algo que desse dinheiro. Tomei um longo gole de vinho. O que é irônico vindo de um homem que trabalha na empresa do pai e nunca teve uma ideia original na vida. Você ficou com ele mesmo assim. O amor te deixa estúpida. Me arrependi das palavras imediatamente. Honestas demais, cruas demais. Ou o que eu pensava que era amor. Alessio ficou quieto por um momento, girando o vinho em sua taça. O amor não te deixa estúpida, Valentina.
O medo, sim. E homens como Greor são muito bons em fazer as mulheres sentirem medo. A compreensão em sua voz me surpreendeu. Você parece saber algo sobre isso. Eu sei algo sobre controle. Sua expressão escureceu. Sobre homens que o usam para compensar suas próprias inadequações. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele se levantou, oferecendo a mão para me ajudar a levantar. Está tarde. Você fez um excelente trabalho hoje à noite. Descanse amanhã. O próximo evento é no sábado à noite. Sua mão era quente, com calos em lugares inesperados para um homem de ternos caros. Pensei brevemente no que causou aqueles calos antes de descartar o pensamento. Alesio. Eu o parei quando ele se moveu em direção à porta. Por que você está realmente me ajudando? Ele se virou e, por um momento, algo vulnerável piscou em seus traços. Talvez eu esteja cansado de ver homens poderosos destruírem tudo de belo que tocam. Talvez eu queira ver o que acontece quando alguém revida. Então ele se foi, me deixando sozinha com o vinho pela metade e perguntas que eu não tinha certeza se queria responder. A manhã seguinte chegou com uma luz solar fraca se infiltrando pelas cortinas finas. Acordei desorientada, levando alguns segundos para lembrar onde estava. Não no apartamento de Greó, no hotel. Meu santuário. Comprado com 3 semanas da minha vida e selado com a ajuda enigmática de Alessio Lombardi. Meu celular, que eu tolamente verifiquei antes de dormir, acumulou 17 novas mensagens de números desconhecidos. Greor usando telefones diferentes para contornar o bloqueio. Cada mensagem era uma variação do mesmo tema. Preocupação se transformando em acusação. Promessas se transformando em ameaças. Desconhecido. Valentina, por favor, estou preocupado com você. Apenas me diga que está segura. Desconhecido. Sua mãe me ligou. Ela está com medo. Como você pode fazer isso com ela? Desconhecido. Esse dono de hotel não vai te proteger para sempre. Desconhecido. Eu te vi ontem à noite. Aquele vestido azul. Você estava linda. Você sempre foi linda quando me ouvia. A última me deu arrepios. Ele esteve aqui observando o evento da galeria pelas janelas, talvez. Ou talvez ele tenha entrado, anônimo entre a multidão rica. Eu estava apagando as mensagens quando uma batida suave interrompeu. Um atendente do hotel com um café da manhã que eu não tinha pedido. Cornete frescos, expresso, frutas que pareciam arte. Cortesia do senhor Lombardi. Senhorita, ele também me pediu para lhe entregar isto. Um bilhete escrito com uma caligrafia decidida. Seu ex-namorado tentou entrar no hotel às 6 da manhã. Alegou ser seu marido com uma chave de quarto que havia perdido. A segurança o escoltou para fora. Ele foi banido da propriedade. Se ele continuar a te assediar, tenho recursos além da segurança do hotel. Use-os. Recursos além da segurança do hotel. A frase era deliberadamente vaga, mas a implicação era clara. Alessio Lombardi tinha um poder que se estendia além dos limites legítimos da gestão hoteleira. Eu deveria ter ficado com medo. Em vez disso, senti um alívio complicado. O dia se estendeu diante de mim, sem estrutura e estranho. Pela primeira vez em 18 meses, eu não tinha onde estar. Ninguém exigindo meu tempo, sem pisar em ovos em torno dos humores instáveis de Greor. A liberdade parecia quase sufocante. Passei a manhã explorando as comodidades do hotel que nunca imaginei usar. A piscina na cobertura, vazia no frio de novembro. A biblioteca abastecida com volumes em 6 línguas. A pequena academia onde tentei fazer yoga e desisti depois de 10 minutos. Meu corpo estava tenso demais para encontrar qualquer paz nas posturas. Eventualmente voltei para o espaço da galeria. À luz do dia, sem a multidão, eu podia estudar as peças adequadamente. A controversa obra de mídia mista, que o homem de cabelos prateados comprou, revelou camadas que eu perdi no caos da noite. Pinceladas ousadas e violentas sobre delicados esboços a lápis. Raiva e ternura lutando pelo domínio na mesma tela. É sobre a mãe dele. Virei-me e encontrei Alessio parado na porta. Vestido mais casualmente do que eu o tinha visto. Jeans escuro, um suéter cinza carvão que enfatizava a largura de seus ombros. O artista, ele esclareceu, movendo-se para ficar ao meu lado. Luca Mariani. A mãe dele tinha transtorno de personalidade borderline. Ele diz que esta peça é como era ser amado e destruído simultaneamente. Isso é de partir o coração.
Isso é honesto. Ele inclinou a cabeça, estudando a peça com interesse genuíno. A maioria das pessoas quer que a arte seja bonita. Luca faz arte que é verdadeira. Ficamos em silêncio por um momento, ambos contemplando a ternura violenta congelada em tinta e nanquim. Recebi seu bilhete, eu disse finalmente. Obrigada por lidar com o Greor. Está resolvido por enquanto. Ele vai tentar de novo. O tom de Alésio carregava o peso da certeza. Homens como ele não aceitam rejeição facilmente. Na mente dele, isso é uma insanidade temporária da sua parte. Ele está esperando você voltar a si. Eu não vou voltar para ele. Eu sei disso. Você sabe disso. Mas ele ainda não acredita. Ele se virou para me encarar completamente. Valentina, preciso te perguntar uma coisa. E preciso que você seja honesta. Ele já te bateu? A franqueza da pergunta me tirou o fôlego. Não, não exatamente. O que significa não exatamente? Cruzei os braços, de repente com frio, apesar da temperatura confortável da galeria. Ele empurra, agarra, deixa hematomas às vezes, mas sempre onde não vão aparecer. Ele diz que é porque me ama demais, porque eu o deixo louco quando não o escuto. A expressão de Alésio endureceu em algo perigoso. Mostre-me os hematomas. Mostre-me. Meu instinto foi recusar, manter essa vergonha privada escondida. Mas algo em sua voz, não interesse lascivo, mas uma fúria fria e calculada, me fez puxar a manga do meu suéter. O hematoma na parte superior do meu braço havia desbotado de roxo para um verde amarelado doentio. 4 marcas distintas onde os dedos de Greor haviam cravado. Alesio estudou sem tocar, com o maxilar tenso. De quando? 5 dias antes de você sair? Eu assenti. Ele pegou o celular, tirando várias fotografias antes que eu pudesse protestar. Provas caso precisemos. Para quê? Para o que quer que venha a seguir. Ele guardou o celular, sua expressão ilegível. Preciso que você entenda uma coisa, Valentina. O trabalho que estou te oferecendo é legítimo. Mas posso te oferecer uma proteção que não é. O tipo que faz homens como Greor reconsiderarem suas prioridades. Que tipo de proteção? O tipo sobre o qual você não faz perguntas. Seu olhar encontrou o meu. Tenho contatos nesta cidade. Pessoas que me devem favores. Pessoas que podem deixar muito claro para o seu ex-namorado que continuar a persegui-la seria desaconselhável. Você está falando em ameaçá-lo. Estou falando em educá-lo sobre as realidades da situação. Eu deveria ter ficado horrorizada. Em vez disso, senti uma satisfação sombria ao pensar em Greor sentindo medo pela primeira vez. É isso que você faz? Eu perguntei. Além de ser dono de hotéis, um leve sorriso, totalmente sem humor. Eu faço muitas coisas, Valentina. Algumas delas são até legais. A admissão deveria ter me feito fugir. Em vez disso, fez um sentido estranho. O jeito como a equipe do hotel o reverenciava, além do respeito normal de um funcionário. Os recursos que ele mencionava casualmente. A investigação noturna sobre meu passado. Alésio Lombardi era mais do que um simples dono de hotel. Muito mais. E se eu disser sim a essa educação? Perguntei com cuidado. Então Greor aprende que você está sob minha proteção, que persegui-la traz consequências que ele não vai gostar. Ele fez uma pausa. Mas, Valentina, entenda. Uma vez que eu me envolvo dessa maneira, não é casual. Você se torna minha responsabilidade. Eu não levo isso de forma leviana. Sua responsabilidade, como se eu fosse um problema a ser gerenciado. Sua expressão suavizou quase imperceptivelmente, como se você fosse alguém que eu decidi ajudar. Há uma diferença. Por quê? A pergunta explodiu antes que eu pudesse pará-la. Por que eu? Você não me conhece, eu não sou ninguém. Apenas mais uma mulher fugindo de um relacionamento ruim. Você não é ninguém. Sua voz carregava uma intensidade inesperada. Você esteve na minha galeria ontem à noite e fez a arte ganhar vida para pessoas que veem tudo em termos de potencial de investimento. Você deixou um homem que estava te destruindo, mesmo que sair significasse não ter para onde ir. Você está sobrevivendo quando a maioria das pessoas teria desmoronado. Ele fez uma pausa. Isso não é ser ninguém, Valentina. Isso é ser extraordinária. O elogio se alojou em algum lugar atrás das minhas costelas, quente e desconfortável. Eu não estava acostumada a ser vista dessa forma, como forte em vez de difícil, sobrevivente em vez de teimosa. Preciso pensar sobre isso, eu disse finalmente. Justo, ele verificou o relógio. Aquele gesto habitual. Tenho uma reunião.
O evento de amanhã à noite é uma reunião corporativa. Executivos de tecnologia. Muito casual, mais sobre networking do que arte. Vista algo confortável. E Valentina, ele parou na porta. O que quer que você decida sobre minha oferta, o trabalho continua. Você não precisa aceitar um para manter o outro. Depois que ele saiu, afundei no sofá de couro, minha mente girando. 3 dias atrás, minha vida era o apartamento de Greor, meu trabalho de meio período na galeria e um terror cuidadosamente gerenciado. Agora eu estava morando em uma suíte de luxo, trabalhando para um homem que admitia ter conexões ilegais, considerando se deveria aceitar uma proteção que vinha de fontes em que não deveria confiar. Meu celular vibrou. Outro número desconhecido. Desconhecido. Falei com um advogado. Você não pode simplesmente ir embora, Valentina. Temos um contrato de aluguel juntos. Bens compartilhados. Você está me roubando ao levar suas coisas. A audácia disso me fez rir. Um som agudo na galeria vazia. Eu tinha levado uma bolsa com minhas próprias roupas. Todo o resto, móveis, eletrônicos, até a arte que ele comprou para melhorar meu gosto, permaneceu no apartamento. Mas para Greor, minha saída era um roubo. Eu tinha roubado a mim mesma dele, a posse que ele mais valorizava. Eu estava compondo uma resposta quando o bom senso prevaleceu. Engajar só lhe daria o que ele queria. Minha atenção, minha energia emocional. A prova de que ele ainda podia me afetar. Em vez disso, bloqueei este número também. Adicionei uma nota no meu celular para bloquear quaisquer números desconhecidos automaticamente. E tomei uma decisão. Encontrei Alésio em seu escritório. Ele estava sentado atrás de uma mesa ampla com 2 monitores de computador e uma vista de Milão se espalhando abaixo dele como um reino. Eu quero sua ajuda, eu disse sem preâmbulos. O que quer que você esteja oferecendo, eu quero. Ele me estudou por um longo momento. Você tem certeza? Não, mas tenho certeza de que não quero passar o resto da minha vida com medo dele. Se você pode fazê-lo parar, eu quero isso. Ele assentiu uma vez. Decisivo. Então considere feito. Levará 1 ou 2 dias para organizar. Enquanto isso, continue com o trabalho do hotel. Mantenha os serviços de localização do seu celular desligados. Não vá a lugar nenhum sozinha. Sinto que deveria perguntar o que você vai fazer. Você deveria, mas não vai. Sua boca se curvou levemente. Porque você é mais esperta do que isso. Ele estava certo. Eu não queria saber dos detalhes. A negação plausível parecia mais segura do que a cumplicidade. O evento corporativo amanhã, ele continuou, mudando de assunto suavemente. 75 executivos de uma empresa de tecnologia alemã. Eles estão lançando um produto no mercado italiano. Querem fazer networking com líderes de negócios locais. Seu trabalho é facilitar a conversa, fazer conexões, garantir que ninguém fique sozinho parecendo desconfortável. Pensei que isso era sobre arte. É sobre pessoas, Valentina. A arte foi apenas o meio ontem à noite. Amanhã, o meio é inovação e oportunidade. Você vai se adaptar. Sua confiança em mim parecia imerecida, mas estranhamente encorajadora. E se eu não conseguir? Então você vai aprender. É para isso que servem as 3 semanas. Aprender do que você é capaz quando alguém não está constantemente te dizendo que você é inadequada. A observação cortou perto de verdades que eu vinha evitando. A voz de Greor ainda ecoava na minha cabeça, catalogando minhas falhas, meus fracassos, minha incapacidade de funcionar sem ele. Vá, Aiesil disse, não de forma rude. Descanse, leia os materiais informativos que enviarei para o seu quarto. Amanhã à noite você será brilhante. Saí, não convencida da minha brilhantura, mas disposta a tentar. Naquela noite pedi serviço de quarto, algo que nunca imaginei fazer. Espalhei os materiais informativos pela mesa de jantar. Perfis de empresas, biografias de executivos, pontos de discussão sobre a relação comercial Alemanha-Itália. No meio da memorização de nomes, meu celular tocou de um número internacional desconhecido. Contra meu bom senso, atendi. Valentina, a voz de Greor, tensa de fúria contida. Chega desse jogo. Como você conseguiu este número? Eu tenho meus meios, assim como tenho meios de te encontrar onde quer que você pense que pode se esconder. Ele fez uma pausa. Eu sei sobre seu novo emprego.
brincando de se vestir para algum dono de hotel. Você acha que ele se importa com você? Você é uma novidade, Valentina. Um projeto. Quando ele se cansar, você estará de volta na rua onde pertence. Não me ligue de novo. Vou ligar sempre que eu quiser. Você é minha namorada. Temos um futuro juntos. Você só está confusa agora, influenciada pelas pessoas erradas. Eu estava confusa, eu disse, surpresa com a firmeza em minha voz. Por 18 meses, eu estive confusa. Mas agora estou muito lúcida. Acabou o Greor. Aceite, eu nunca vou aceitar. Sua voz baixou para algo mais sombrio. Você é minha, Valentina. Você sempre será minha. E se eu não puder te ter, vou garantir que ninguém mais tenha. Terminei a ligação, minhas mãos tremendo. A ameaça pairava no ar como veneno. Eu deveria ter chamado a polícia. Deveria ter pedido uma ordem de restrição. Deveria ter feito todas as coisas que pessoas racionais fazem quando enfrentam ameaças críveis. Em vez disso, liguei para o único número que havia memorizado. Alésio atendeu no primeiro toque. O que aconteceu? Como você soube que algo aconteceu? Você não ligaria de outra forma. Alessio, me diga. Eu relatei a conversa. A ameaça de Greor ecoando em minha memória. Estou subindo, Alessio disse. Não abra a porta para mais ninguém. Ele chegou em 5 minutos, o que significava que ele estava em algum lugar no hotel. Em seu escritório, talvez, ou fazendo suas rondas noturnas. Ele ouviu a gravação que eu tive a presença de espírito de fazer. Sua expressão ficou mais fria a cada palavra. Amanhã se torna hoje, ele disse finalmente. Vou fazer a ligação agora. Que ligação? Aqui garante que Gregor Solov aprenda o erro de seus caminhos. Ele se moveu em direção à porta, depois parou. Faça uma mala. Não tudo, apenas o que você precisaria por alguns dias. Existe a possibilidade de ele tentar algo desesperado nas próximas 24 horas. Quero você em um lugar ainda mais seguro. Mais seguro que uma suíte de hotel. Sim, meu olhar, minha casa, não é um incômodo. É uma precaução. E Valentina, sua voz suavizou ligeiramente. Você fez a coisa certa me ligando. Não duvide disso. Depois que ele saiu, sentei-me na elegante suíte que havia sido meu refúgio por 3 dias, perguntando-me como cheguei a este momento. Fugindo da obsessão de um homem para a proteção de outros. Mas a proteção de Alessio parecia diferente. Perigosa, sim. Misteriosa, absolutamente. Mas havia um respeito fundamental em como ele me tratava. Perguntando em vez de exigir. Oferecendo em vez de tomar. Comecei a fazer as malas, escolhendo roupas práticas, sapatos confortáveis. Pela janela, Milão brilhava com 1000 luzes. Cada uma era uma vida sendo vivida de maneiras que eu não podia imaginar. Em algum lugar lá fora, Greor estava planejando seu próximo movimento, certo de seu direito de me reivindicar. E em algum lugar mais perto, Alésio estava fazendo ligações que mudariam a equação inteiramente. Eu era um peão em um jogo que não entendia completamente. Mas pela primeira vez em 18 meses, eu era um peão escolhendo seus próprios movimentos. Isso tinha que contar para alguma coisa. A casa de Alésio ocupava os 2 últimos andares de um prédio industrial convertido em Porto Romana. Acessível apenas por um elevador privado, que exigia um cartão-chave e uma leitura de impressão digital. As medidas de segurança deveriam ter me alarmado. Em vez disso, pareceram reconfortantes após a ameaça de Greor. Bem-vinda ao meu santuário. Alessio disse enquanto o elevador se abria diretamente em seu loft. O espaço me tirou o fôlego. Paredes de tijolos aparentes, tetos altos com vigas de aço originais, janelas do chão ao teto com vista para o horizonte de Milão. Mas, ao contrário da elegância calculada do hotel, o espaço parecia vivido. Livros empilhados em todas as superfícies. Um sofá de couro bem usado de frente para uma lareira. Arte que foi claramente escolhida por amor, não por investimento. Você tem um Mariani, eu disse, reconhecendo a ternura violenta do artista em uma pintura acima da lareira. Eu tenho 3. Luca é um amigo. Alésio largou minha mala, movendo-se pelo espaço com facilidade familiar. Ele pintou aquele depois que sua mãe morreu. Disse que foi a primeira vez que conseguiu pintá-la sem sentir que ela poderia sair da tela e machucá-lo. A honestidade crua da declaração combinava com a brutalidade emocional da pintura. Aproximei-me estudando as texturas em camadas, a forma como a raiva e o luto competiam pelo domínio. Seu quarto de hóspedes fica no andar de cima, Alessio continuou.
banheiro privativo, tudo o que você deve precisar. Mas, Valentina, ele se virou para mim, sua expressão séria. Preciso ser claro sobre uma coisa. Você está segura aqui, completamente segura. Minha casa tem uma segurança que faz o hotel parecer um parquinho. Ninguém entra sem o meu conhecimento. Isso me inclui. O que você quer dizer? Quero dizer, há uma fechadura na porta do quarto de hóspedes. Use-a se quiser. Não vou me ofender. Seu olhar encontrou o meu. Eu não sou o Greor. Não pego o que não é oferecido livremente. O esclarecimento não deveria ter me comovido, mas comoveu. Depois de 18 meses da possessividade de Greor disfarçada de amor, o respeito de Alessio pelos limites parecia revolucionário. Obrigada, consegui dizer. Não me agradeça ainda. Você pode mudar de ideia quando conhecer meu gato. Como se invocado, um enorme gato malhado cinza se materializou de trás do sofá. Ele me olhou com o desdém que só os felinos conseguem dominar. Esse é o Dante. Ele é um idiota, mas é o meu idiota. O afeto de Alésio pelo gato era evidente em sua voz. Ele provavelmente vai dormir na sua cama, quer você queira ou não. Fica o aviso. Eu ri, o som me surpreendendo com sua genuinidade. Eu gosto de gatos. Ótimo, porque ele já gostou de você, o que é raro. Geralmente leva semanas para ele tolerar pessoas novas. Dante se aproximou, esfregando-se em meus tornozelos com um ronronar que parecia um pequeno motor. Abaixei-me para coçar atrás de suas orelhas, ganhando um ronco de aprovação. Traidor, Alesio murmurou para o gato, mas seu sorriso traía seu prazer. O momento parecia surreal em sua domesticidade. Horas atrás, Greor me ameaçou. Agora eu estava coçando as orelhas de um gato no loft de um estranho, sentindo-me mais segura do que em meses. Devo te mostrar o resto do espaço antes que Dante decida que você pertence a ele inteiramente. Alesio gesticulou em direção à escada flutuante que levava ao nível superior. O quarto de hóspedes era tão bem projetado quanto o resto do loft. Minimalista, mas confortável, com sua própria área de estar e um banheiro que rivalizava com as suítes do hotel. Uma parede de estantes continha uma coleção eclética. Filosofia ao lado de ficção barata. Teoria da arte ao lado de ficção científica. Nunca sei o que vou querer ler, Alésio explicou, percebendo meu exame surpreso. Então, eu simplesmente coleciono tudo. Deve haver milhares de livros aqui. 3.247 na última contagem, embora eu tenha adquirido algumas dezenas desde então. Ele foi até a janela, olhando para a cidade. Ler é minha fuga, eu suponho. Uma maneira de viver vidas que não são complicadas pelas minhas próprias escolhas. A admissão pareceu inesperadamente pessoal. Juntei-me a ele na janela, observando o Milão pulsar com a vida noturna lá embaixo. Posso te perguntar uma coisa? Eu disse baixinho. Você pode perguntar, eu posso não responder. O hotel é seu único negócio? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz carregava uma precisão cuidadosa. Eu possuo várias propriedades em Milão. Hotéis, restaurantes, algumas boates, todas legítimas, todas lucrativas. Mas também facilito certas transações. Conexões entre pessoas que precisam de coisas e pessoas que podem fornecê-las. Coisas legais às vezes. Ele se virou para mim. Eu existo em áreas cinzentas. Valentina, não sou um santo, mas também não sou um monstro. A ajuda que estou oferecendo com Greor não é sobre violência, é sobre fazê-lo entender que o custo de persegui-la excede qualquer benefício possível. Como? Através de informações. Seu sorriso era frio. Greor trabalha na empresa de importação do pai, certo? Existem aspectos desse negócio que não sobreviveriam a um escrutínio rigoroso. Irregularidades fiscais, violações alfandegárias. Nada catastrófico, mas o suficiente para ser inconveniente. Ele receberá evidências de que continuar a assediá-la significa que essas evidências chegarão às autoridades competentes. Você está chantageando ele. Estou educando-o sobre as consequências. A expressão de Alésio endureceu. Ele ameaçou garantir que ninguém mais pudesse te ter se ele não pudesse. Isso não é amor, Valentina. Isso é posse. E eu não tolero homens que pensam que são donos de mulheres. A convicção em sua voz me fez estudá-lo com mais atenção. Isso é pessoal para você. Não é apenas sobre mim ou o princípio.
Algo mudou por trás de seus olhos. Minha mãe passou 20 anos com um homem que pensava que era dono dela. Meu pai. Ele era tradicional em suas visões. As mulheres pertenciam a certos lugares, se comportavam de certas maneiras. Minha mãe tentou deixá-lo 3 vezes. Cada vez ele a convencia de que ela não poderia sobreviver sem ele. O que aconteceu? Ela morreu quando eu tinha 17 anos. Ataque cardíaco, oficialmente. Mas acho que ela morreu por carregar medo no peito por 2 décadas. Sua voz permaneceu calma, mas a dor a atravessava. Jurei que nunca seria como ele. E que nunca deixaria homens como ele vencerem. A compreensão surgiu, dolorosa e completa. É por isso que você ajuda. Por que você percebe quando mulheres chegam assustadas ao seu hotel? Eu percebo porque não percebi a tempo com minha mãe. Ele se afastou da janela, sua postura defensiva apesar de sua pose casual. Não posso salvar todo mundo, mas posso salvar aqueles que cruzam meu caminho. Não estou pedindo para ser salva. Eu sei, é por isso que estou te ajudando. Ele me encontrou. Você está se salvando. Eu estou apenas fornecendo recursos. A distinção importava mais do que eu conseguia articular. Eu não era uma donzela precisando de resgate. Eu era uma mulher que fez a escolha mais difícil e precisava de apoio para levá-la até o fim. Então, o que acontece agora? Eu perguntei. Agora você fica aqui, onde está segura. O evento corporativo de amanhã prossegue como planejado. Você voltará ao hotel para ele, com segurança presente. Greor recebe sua educação amanhã à tarde. Até amanhã à noite ele entenderá que continuar essa perseguição é suicídio profissional. E se ele não se importar com sua carreira, então passamos para medidas mais persuasivas. A voz de Alésio carregava um tom que me lembrou exatamente com quem eu estava lidando. Mas ele vai se importar. Valentina, homens como Greor são fundamentalmente egoístas. Quando o custo se torna pessoal, eles desistem. Eu queria acreditar nele, mas já havia subestimado a obsessão de Greor antes. Tente descansar, Alésio disse, movendo-se em direção à porta. Tenho algumas ligações para fazer. Sirva-se de qualquer coisa na cozinha. Dante provavelmente se juntará a você em breve. Ele é um pedinte descarado. Depois que ele saiu, explorei o quarto mais a fundo. Encontrei pequenos toques que revelavam mais sobre Alésio do que qualquer conversa poderia. Livros anotados nas margens com pensamentos e perguntas. Uma fotografia emoldurada de uma mulher que tinha que ser sua mãe. O sorriso dela era caloroso, mas seus olhos continham sombras. Uma coleção de moedas internacionais, sugerindo viagens a lugares que eu só sonhava em visitar. Fiel ao aviso de Alésio, Dante apareceu em minutos, pulando na cama com a presunção de propriedade. Deitei ao lado dele, coçando seu queixo enquanto ele ronronava. A normalidade do momento era um bálsamo contra o caos do dia. Meu celular permaneceu misericordiosamente silencioso. Todos os números desconhecidos bloqueados. Mas eu sabia que Greor não desapareceria simplesmente. Ele encontraria outras maneiras de me alcançar, outras pressões para aplicar. Devo ter cochilado, porque acordei com o cheiro de comida e a voz de Alésio chamando do andar de baixo. Valentina, está com fome? Desci a escada flutuante e o encontrei na cozinha aberta, mexendo algo que cheirava divinamente. Ele havia trocado de roupa para jeans e uma camiseta preta simples. Parecia mais jovem e mais acessível do que em seus ternos habituais. Não cozinho com frequência, ele admitiu. Mas faço um excelente aglio e óleo, comida de conforto. Comemos em sua enorme mesa de jantar, com Dante supervisionando de uma cadeira próxima. A conversa fluiu mais fácil do que eu esperava. Arte, livros, a política ridícula da cena social de Milão. Alésio era culto sem ser pretensioso, bem lido sem ser condescendente. Você não é o que eu esperava, eu disse finalmente. O que você esperava? Não sei. Alguém mais intimidador, eu acho. Você é dono de hotéis, tem conexões misteriosas, faz problemas desaparecerem. Posso ser intimidador quando necessário. Seu sorriso era irônico, mas acho exaustivo. Ser eu mesmo é mais fácil. Quem é você mesmo? Ele considerou, girando o vinho em sua taça. Alguém que fez as pazes com ser complicado. Faço coisas das quais não me orgulho. Mas durmo bem porque traço limites que não cruzarei. Ferir pessoas inocentes é um desses limites. E Greor, chantageá-lo não conta como ferir alguém.
Greor está longe de ser inocente. A voz de Alésio endureceu. Ele colocou as mãos em você, Valentina. Ele te ameaçou. Ele está tentando te caçar como uma propriedade que ele possui. O que quer que aconteça com ele, ele mereceu. A proteção feroz em seu tom fez algo quente se desenrolar em meu peito. Passei tanto tempo ouvindo que minhas percepções estavam erradas, minhas reações excessivas. Ter alguém validando minha experiência parecia revolucionário. Obrigada, eu disse baixinho. Por acreditar em mim, por ajudar. Não me agradeça ainda. Amanhã pode ficar complicado. Ele estava certo. O dia seguinte começou tranquilo. Trabalhei no quarto de hóspedes, memorizando biografias de executivos para o evento da noite. Alésio saiu no meio da manhã para reuniões, me deixando com seu código de segurança e instruções rígidas para não abrir a porta para ninguém. Por volta das 2, meu celular tocou de um número que reconheci. A galeria onde eu trabalhava. Valentina. Maria, minha ex-chefe, parecia desconfortável. Preciso falar com você sobre algo. Se for sobre o Greor, dizendo que eu pedi demissão, é sobre o Greor. Sim. Ele veio aqui esta manhã, insistiu em esperar por você, apesar de eu explicar que você não trabalhava mais aqui. Ele... Valentina... Ele ficou agressivo. Começou a mexer no depósito onde você guardava seus itens pessoais. A segurança teve que escoltá-lo para fora. O horror me invadiu. Ele pegou alguma coisa? Não tenho certeza. O depósito está uma bagunça. Mas, Valentina, ele deixou um bilhete para você. Não sei se devo ler ou... Leia. Interrompi, meu coração batendo forte. Uma pausa. Então a voz de Maria, tensa de preocupação. Diz, você não pode se esconder do amor. Eu sei onde você dorme agora. Vejo você hoje à noite. Gelo inundou minhas veias. Como ele poderia saber sobre o loft de Alésio, a menos que... Minha mente voltou para a noite passada, saindo do hotel. O elevador privado. O carro que Alésio enviou. Greor estava observando. Nos seguiu. Maria, obrigada por ligar. Tenho que ir. Terminei a ligação e disquei imediatamente para Alésio. Valentina, o que há de errado? Greor sabe onde estou. Ele deixou um bilhete dizendo que sabe onde eu durmo. Que me verá hoje à noite. Silêncio do outro lado. Então, baixinho, fique exatamente onde está. Tranque-se no quarto de hóspedes. Estou enviando alguém de confiança para ficar com você até eu chegar. O nome dele é Marco. Alto, careca, cicatriz acima do olho esquerdo. Não abra a porta para mais ninguém. Alésio, tô resolvendo isso. Valentina, confie em mim. Ele desligou, me deixando sozinha com o medo e Dante, que parecia sentir minha angústia e se pressionou contra minha perna com uma gentileza incomum. Tranquei-me no quarto de hóspedes como instruído, empurrando uma cadeira pesada sob a maçaneta por segurança. Pela janela, eu podia ver a rua abaixo, procurando por qualquer sinal de Greor. 20 minutos depois, o elevador soou. Pressionei-me contra a parede com o coração martelando, até ouvir a voz de Alésio. Valentina, sou eu. Marco está comigo. Você está segura. Removi a cadeira e abri a porta para encontrar Alésio parecendo mais sombrio do que eu já o tinha visto. Ele estava acompanhado por um homem que correspondia à descrição de Marco. Imponente, profissional, armado. Marco ficará aqui até que isso seja resolvido. Alésio disse. Você não vai ao evento de hoje à noite. Você vai ficar aqui, onde está segura. Mas o trabalho é te proteger. Não te colocar na frente de janelas onde ele possa estar observando. Sua voz suavizou. Valentina, Greor está escalando a situação. Isso muda as coisas. Muda minha abordagem. O que isso significa? Significa que cansei de ser bonzinho. Algo perigoso piscou em seus olhos. Significa que Gregor Sovalov está prestes a aprender o que acontece quando você ameaça o que é meu. A possessividade em sua frase deveria ter me alarmado. Em vez disso, pareceu uma armadura contra o mundo. O que você vai fazer? O que for necessário. Ele segurou meu rosto gentilmente, seu polegar roçando minha bochecha. Confie em mim. Procurei em seus olhos, encontrando determinação e algo mais. Uma preocupação genuína que não tinha nada a ver com dever ou dívida. Sim, sussurrei. Eu confio em você. Seu sorriso foi breve, mas real. Bom, fique com o Marco. Voltarei antes do amanhecer. Então ele se foi, e eu fiquei com um guarda-costas silencioso e um gato.
esperando por qualquer tempestade que Alessio estivesse prestes a desencadear em meu nome. Marco provou ser uma companhia inesperadamente boa para um homem cujo trabalho envolvia a ameaça implícita de violência. Ele se posicionou na sala de estar principal, alternando entre monitorar os feeds de segurança em seu tablet e ler um livro de mistério surrado. Você gosta de Camilleri? Perguntei, reconhecendo o trabalho do autor de crimes italiano. Ele olhou para cima, surpreso. Você conhece o trabalho dele? Eu cresci em Verona. Minha avó adorava a série do Inspetor Montalbano. Sentei-me no sofá. Dante imediatamente reivindicou meu colo. Ela dizia que Camilleri entendia que resolver mistérios era, na verdade, sobre entender as pessoas. Sua avó era sábia. A expressão de Marco suavizou ligeiramente. A minha dizia algo semelhante. Que o mundo faz sentido se você prestar atenção ao porquê as pessoas fazem as coisas, não apenas ao que elas fazem. Entramos em uma conversa confortável, evitando cuidadosamente o tópico de Greor ou por que exatamente eu precisava de proteção. Marco trabalhava para Alessio há 8 anos. Ele me contou. Desde que Alessio ajudou com uma situação familiar. Que tipo de situação? O tipo em que o marido da minha irmã pensava que seus punhos resolviam discussões. A voz de Marco permaneceu nivelada, mas havia aço por baixo. O senhor Lombardi garantiu que ele entendesse o erro de seus caminhos. Minha irmã e seus filhos estão seguros agora. Esse tipo de dívida você não paga. Você a paga adiante. Outra peça do quebra-cabeça de Alessio se encaixou. Ele não apenas ajudava mulheres a fugir de abusos. Ele construiu uma rede de pessoas leais porque interveio quando outros olharam para o lado. É isso que é isso? Eu perguntei. Pagar adiante? Talvez. Ou talvez o chefe veja algo em você que vale a pena proteger além da obrigação. O olhar conhecedor de Marco me fez corar. Ele não costuma trazer pessoas para sua casa. Este loft é um espaço sagrado. O fato de você estar aqui diz tudo. Diz o quê? Que você importa para ele mais do que ele provavelmente admitiu para si mesmo. Antes que eu pudesse processar essa observação, o tablet de Marco soou. Ele o estudou, sua expressão escurecendo. O que é? Sensores de movimento no térreo. Alguém está tentando acessar o prédio. Ele se levantou, a mão se movendo para a arma em seu coldre. Fique aqui. Tranque a porta do quarto de hóspedes. Não saia até eu dizer. Recuei para o andar de cima como instruído, meu coração batendo forte. Pela janela do quarto de hóspedes, eu tinha uma visão parcial da rua lá abaixo. Uma figura familiar andava de um lado para o outro, perto da entrada do prédio, ocasionalmente olhando para as janelas. Greor, ele realmente veio aqui. De alguma forma encontrou o endereço de Alessio e estava tentando entrar. Meu celular tocou. O número de Alessio. Ele está aqui, eu disse sem preâmbulos. Greor está lá fora. Eu sei, Marco me alertou. Estou a 5 minutos de distância. Sua voz carregava uma fúria fria. Valentina, ouça com atenção. Ele não consegue entrar. A segurança do prédio é de nível militar. Mas se ele te vir na janela, saberá que está no lugar certo. Fique longe do vidro. Recuei para a sombra, ainda observando os movimentos agitados de Greor abaixo. O que você vai fazer quando chegar aqui? Ter uma conversa que ele não vai esquecer. Alessio fez uma pausa. Preciso te perguntar uma coisa. Quando você o deixou, você pegou algum documento, papéis com seu nome, o nome dele, algo que os conectasse oficialmente? Apenas meu passaporte e certidão de nascimento. Por quê? Porque Greor tem dito às pessoas que vocês estão noivos, que têm contas conjuntas, propriedades compartilhadas, criando um rastro de papel que sugere que você não pode simplesmente ir embora. Sua voz se apertou. Ele está construindo um caso para justificar por que tem direitos sobre você. A manipulação era tão característica de Greor que quase ri. Nunca tivemos contas conjuntas, nunca compartilhamos propriedades além do aluguel do apartamento. Bom, isso torna as coisas mais fáceis. As provas que eu ia usar contra ele, estou acelerando o cronograma. Hoje à noite, ele recebe tudo. Documentação de evasão fiscal, violações alfandegárias, provas de que a empresa de seu pai é construída sob fraude, junto com uma mensagem muito clara. Deixe você em paz, ou tudo vai para as autoridades. E se ele não acreditar que eu realmente farei isso, então eu farei e explicarei que esse foi o aviso dele. Sem hesitação, sem dúvida. Eu não blefo, Valentina.
Aparentemente, ele também não. Então, estamos prestes a descobrir quem quer mais isso. A obsessão dele em te possuir ou a liberdade dele. Pela janela, observei um carro preto elegante parar na calçada. Alessio saiu, seguido por dois homens que eu não reconheci. Eles se moviam com o mesmo propósito eficiente de Marco. Treinados, preparados, perigosos quando necessário. Estou aqui, Alessio disse desnecessariamente. Fique no telefone. Quero que você ouça isso. Observei Greor se virar quando Alessio se aproximou. Observei sua linguagem corporal mudar de agitada para defensiva. Mesmo a essa distância, pude ver sua surpresa ao ser confrontado. Gregor Sowaloff. A voz de Alessio veio pelo telefone, calma e controlada. Precisamos conversar. Quem diabos é você? A voz de Greor, com sotaque e agressiva. Isso é propriedade privada. Minha propriedade, na verdade. Este prédio e outros 4 neste quarteirão. Alessio se aproximou, seus companheiros o flanqueando. Você tem assediado Valentina Ricci, feito ameaças, perseguindo-a em vários locais. Isso acaba hoje à noite. Valentina é minha namorada. Eu tenho todo o direito. Você não tem direitos onde ela está envolvida. A temperatura na voz de Alessio caiu vários graus. Ela te deixou. Ela deixou claro que não quer contato com você. Você escolheu ignorar isso. Escolheu escalar de assédio para ameaças. Isso foi um erro. Você não sabe do que está falando. Valentina está confusa, influenciada pelas pessoas erradas. Ela precisa de ajuda. Ela precisa que você a deixe em paz. A paciência de Alessio parecia se esgotar. Estou te oferecendo uma oportunidade de ir embora. Pare de contatá-la. Pare de procurá-la. Siga com sua vida. Faça isso e as informações que tenho sobre as práticas de negócios de sua família permanecem privadas. Mesmo da minha posição elevada, pude ver Greor enrijecer. Que informações? Fraude fiscal, evasão alfandegária, lavagem de dinheiro. O suficiente para interessar a várias agências governamentais. O suficiente para destruir a empresa de seu pai e mandar vocês dois para a prisão. A voz de Alessio permaneceu conversacional, tornando a ameaça ainda mais arrepiante. Sou um homem de negócios, Gregor. Entendo de análise de custo-benefício. Sua obsessão por uma mulher que não te quer, vale a pena perder todo o resto? Você está blefando. Você não tem nada. Um dos companheiros de Alessio deu um passo à frente, entregando a Greor um tablet. Mesmo à distância, pude ver o rosto de Greor empalidecer enquanto ele rolava o que quer que estivesse sendo exibido. Isso é uma pequena amostra, Alessio continuou. O dossiê completo é consideravelmente mais condenatório. Ele vai para as autoridades amanhã de manhã, a menos que você me convença do contrário. Isso é chantagem. Isso é educação. Alessio o interrompeu. Você construiu sua vida com o dinheiro e as conexões de seu pai. Valentina construiu a dela com sobrevivência e força. Ela não precisa de você. Ela nunca precisou. Aceite essa verdade. Vá embora e sua vida continua. Continue a persegui-la e tudo o que você sempre deu como certo desaparece. As mãos de Greor tremiam enquanto ele empurrava o tablet de volta. Ela é minha. Ela é dela mesma. Pela primeira vez, a raiva real rompeu o controle de Alessio. É isso que você nunca entendeu. Pessoas não são posses. Mulheres não são propriedades. Valentina não é sua. Não era sua. Nunca será sua. Ela é um ser humano que fez a escolha de te deixar. Aceite. Você não entende. A voz de Greor falhou. Eu a amo. Tudo o que fiz, fiz porque a amo. O que você sente não é amor. A voz de Alessio suavizou ligeiramente. Não com simpatia, mas com algo como pena. O amor não requer hematomas. O amor não precisa de ameaças. O que você sente é obsessão, controle, medo de perder algo que você se convenceu que possui. Isso não é amor, Greor. Isso era o Pelo telefone ouvi a inspiração aguda de Greor. Então, inesperadamente, ele começou a chorar. Soluços ásperos e quebrados que deveriam ter me comovido, mas apenas me fizeram sentir vazia. Eu posso mudar, ele engasgou. Se ela apenas voltar, posso provar que posso mudar. Ela não quer que você mude. Ela quer que você a deixe em paz. A voz de Alessio permaneceu implacável. Você tem 24 horas para tomar sua decisão.
Deixe Milão. Deixe Valentina em paz e seus segredos permanecem secretos. Ou fique e enfrente as consequências. Como sei que você vai manter sua palavra? Porque, ao contrário de você, não quebro promessas feitas a mulheres. Alesio se virou para sair. Seus companheiros o seguiram. 24 horas. Greor, escolha sabiamente. Observei-os voltarem para o carro. Observei Greor desabar contra a parede do prédio. Observei-o finalmente. Finalmente parecer derrotado. A voz de Alésio veio pelo telefone. Mais baixa agora. Você está bem? Não sei. Minhas mãos tremiam. Realmente acabou? Acabou se ele escolher que acabe. Desça. Vamos conversar direito. Encontrei-o na sala de estar principal. Marco havia se retirado discretamente para nos dar privacidade. Alesio tirou o casaco, afrouxou a gravata. A fachada de controle se quebrando ligeiramente nas bordas. Isso foi... Não consegui encontrar palavras adequadas para o que testemunhei. Você não o ameaçou com violência. A violência o teria tornado um mártir em sua própria história. Uma vítima do mundo cruel que o impedia de seu amor. Alésio serviu-se de uma bebida. Ofereceu-me uma. Recusei. Tirar seu dinheiro, seu status, o negócio de seu pai. Isso ameaça as coisas que ele mais valoriza. Ele mesmo e seu conforto. Você realmente entende homens como ele. Fiz questão de entendê-los. Ele se acomodou no sofá. A exaustão evidente na maneira como ele se curvou ligeiramente. Meu pai era um deles. Controlava minha mãe através do dinheiro, da posição social, da ameaça do que significaria perdê-lo. Eu a via encolher para se ajustar às expectativas dele até que não sobrasse nada de quem ela tinha sido. Ela ficou por você. Ela ficou porque acreditava que não tinha escolha. Quando eu tive idade suficiente para oferecer-lhe uma, era tarde demais. Ela havia esquecido como imaginar algo diferente. Seu olhar encontrou o meu. É por isso que não vou deixar Greor fazer você esquecer. Você não é quem ele tentou te convencer que era. Você é quem você escolhe se tornar. As palavras pousaram com um peso inesperado. Por 18 meses, eu fui quem Greor precisava que eu fosse. Mais quieta, menor, mais complacente. Redescobrir quem eu realmente era parecia simultaneamente libertador e aterrorizante. E se eu não souber mais quem é essa pessoa, então você tira um tempo para descobrir. O sorriso de Alésio era gentil. Enquanto trabalha para mim, vive aqui, está segura, sem pressão além de aparecer e ser você mesma. E se ser eu mesma não for muito interessante? Sua risada foi genuína, calorosa. Valentina, você entrou no meu hotel encharcada e apavorada. E ainda assim se passaram 3 horas antes que eu soubesse que você estava lá. Você trabalhou em 2 eventos e fez a arte ganhar vida para pessoas que veem tudo como transações. Você está aprendendo especificações técnicas alemãs para amanhã porque se recusa a parecer despreparada. Você é muitas coisas, mas desinteressante não é uma delas. O elogio se acomodou em algum lugar atrás das minhas costelas, quente e desconfortável. Eu não estava acostumada a ser vista como capaz em vez de difícil. Obrigada, eu disse baixinho, por hoje à noite, por entender o que realmente funcionaria contra ele. Por não me fazer sentir fraca por precisar de ajuda. Você não é fraca, Valentina. Você é estratégica. Há uma diferença. Ele se levantou, espreguiçando-se. Descanse um pouco. O evento de amanhã começa às 7. Marco ficará no quarto de hóspedes de baixo se precisar de algo. E Valentina? Ele parou na base das escadas. Você está segura aqui. Verdadeiramente segura. Permita-se acreditar nisso. Depois que ele saiu, permaneci no sofá, com Dante ronronando no meu colo, Milão brilhando além das janelas. Pela primeira vez em meses, o medo que vivia em meu peito diminuiu um pouco. Greor parecia derrotado, quebrado até. Esperei para sentir culpa por isso. Esperei que algum vestígio do amor que senti por ele se transformasse em arrependimento. Mas tudo o que senti foi alívio. E talvez, apenas talvez, os primeiros brotos frágeis de esperança de que a vida poderia ser diferente do que eu me resignei a aceitar. 3 semanas se passaram em um borrão de eventos de hotel, conversas noturnas no loft de Alésio e manhãs em que acordei sem pavor pela primeira vez em anos. Greor havia deixado Milão no dia seguinte ao ultimato de Alésio, de acordo com a vigilância discreta de Marco. Nenhuma mensagem final, nenhum grande gesto,
Apenas ausência onde antes havia obsessão. O alívio deveria ter sido completo. Em vez disso, me peguei esperando a outra bomba cair. Você está fazendo isso de novo. Alesio observou durante o café da manhã no que seria meu último dia, esperando o desastre. Você pode me culpar? Empurrei os ovos no prato, sem apetite. 3 semanas atrás, eu estava fugindo de um homem que ameaçou me destruir. Agora tenho 6.000 euros economizados e ele simplesmente se foi. Parece fácil demais. Nada sobre isso foi fácil, Valentina. Sua voz carregava uma reprovação gentil. Você escolheu sair quando sair era aterrorizante. Você confiou em um estranho para te ajudar. Você se reconstruiu peça por peça enquanto trabalhava em eventos que te apavoravam. Isso não é fácil. Isso é extraordinário. Você continua usando essa palavra. Encontrei seu olhar do outro lado da mesa. Extraordinário. Eu não sou. Estou apenas sobrevivendo. Sobreviver é extraordinário quando a alternativa é mais fácil. Ele largou o café, me dando sua total atenção. Você sabe o que eu vejo quando olho para você? Alguém que se recusou a desaparecer, mesmo quando um homem tentou muito fazê-la desaparecer. Isso é poder. Valentina, poder real. A convicção em sua voz fez algo se abrir em meu peito. Ao longo de 3 semanas, Alessio se tornou não exatamente um amigo, mas algo mais complicado. Meu empregador, meu protetor e, cada vez mais, alguém cuja opinião importava mais do que era sensato. O que acontece agora? Eu perguntei. Hoje é meu último dia. O último evento é hoje à noite. Amanhã. Parei. Percebi, ali. Percebendo que não tinha nenhum plano além de deixar a segurança que Alessio havia construído ao meu redor. Amanhã você faz escolhas, ele disse simplesmente. É isso que significa liberdade. A capacidade de escolher por si mesma. E se eu não souber o que escolher? Então você tira um tempo para descobrir. O trabalho no hotel acabou. Mas ele hesitou. Incomum para ele. Eu tenho uma proposta, uma de negócios mesmo. Antes que você presuma o contrário. Estou ouvindo. Os eventos das últimas 3 semanas foram mais bem-sucedidos do que qualquer um que já hospedei. O feedback menciona especificamente você. Seu conhecimento, sua capacidade de deixar as pessoas à vontade, sua paixão genuína por arte e cultura. Ele se inclinou para trás, observando minha reação. Quero te contratar permanentemente como minha assessora cultural. Organizando e sediando eventos, curando arte para minhas propriedades, representando meus hotéis para a elite cultural de Milão. A oferta me deixou atônita. Isso é um emprego de verdade. Uma carreira. Com um salário de verdade. 3.000 euros mensais, mais bônus baseados no sucesso do evento. Benefícios completos, verbas para desenvolvimento profissional. Ele fez uma pausa. E moradia, se você quiser. Há um apartamento-estúdio em um dos meus prédios. Menor que aqui, mas seu. Sem obrigação de aceitar. Sem segundas intenções no trabalho, se você recusar. Minha mente girou. Estabilidade financeira, trabalho significativo, independência. Por quê? A pergunta saiu menor do que eu pretendia. Por que investir em mim assim? Porque você é boa nisso. Porque Milão precisa de mais pessoas que se importem com a arte além do potencial de investimento. Porque... Ele parou. Algo vulnerável passando por seus traços. Porque gostei de ter você por perto. E estou egoisticamente esperando que você fique. A admissão pairou entre nós, pesada com implicações que nenhum de nós parecia pronto para examinar. Posso pensar sobre isso? Leve o tempo que precisar. A oferta continua de pé, independentemente. Ele verificou o relógio. Aquele gesto habitual. Tenho reuniões até às 5. O evento de hoje à noite é às 8. O leilão de caridade. Nosso final. Vista algo que te faça sentir poderosa. Depois que ele saiu, subi para o quarto de hóspedes que foi meu por 3 semanas. Meus pertences, escassos quando cheguei, agora incluíam um guarda-roupa de roupas elegantes, livros que Alessio recomendou, pequenos luxos que comprei com meus ganhos. Evidência de uma vida começando a tomar forma. Peguei o vestido azul meia-noite do meu primeiro evento. O que eu usei quando o Greor observava do lado de fora. Usá-lo hoje à noite parecia simbólico de alguma forma. Prova de que ele não tinha mais o poder de me fazer ter medo de ser vista.
Meu celular, que estava felizmente quieto desde a partida de Greor, vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Meu estômago se contraiu antes mesmo de eu olhar. Desconhecido. 3 semanas é muito tempo para pensar em erros. Eu também tive tempo para pensar nos meus. Podemos conversar só uma vez, para terminar as coisas direito. G. Minhas mãos tremeram. Mesmo com uma única inicial, eu sabia. Greor, usando mais um número para contornar meus bloqueios. Eu deveria ter apagado imediatamente. Deveria ter contado a Alésio. Deixado Marco resolver. Em vez disso, me peguei digitando uma resposta. Eu. Como você conseguiu este número? Desconhecido. Isso importa? Não estou tentando te assustar, Val. Só quero um encerramento. 10 minutos. O café onde tivemos nosso primeiro encontro. Amanhã, 2 da tarde. Prometo que te deixo em paz depois. O apelido Val. Algo que ele me chamava quando as coisas estavam boas. Enviou uma dor indesejada através de mim. Não de saudade, mas de luto pela mulher que acreditou no que tínhamos. Eu. Por que eu deveria confiar em você? Desconhecido. Porque não sou o monstro que você me transformou. Eu estava magoado. Com raiva. Disse coisas que não queria dizer. Mas, Valentina, estou procurando ajuda. Ajuda de verdade. Um terapeuta. Estou trabalhando nos meus problemas de raiva. Quero que você veja que estou tentando mudar. A mensagem parecia razoável, madura até. Tudo o que as comunicações anteriores de Greor não tinham. O que a tornava mais perigosa, não menos. Mostrei a troca para Marco quando ele chegou para o turno da noite. É uma armadilha, ele disse sem hesitação. Homens como ele não mudam em 3 semanas. Eles apenas ficam melhores na manipulação. Mas e se ele estiver falando sério? E se eu recusar essa conversa e ele escalar a situação de novo? Então nós lidamos com isso. Mas, Valentina, a expressão de Marco era grave. No momento em que você responde, no momento em que concorda em vê-lo, você está dizendo a ele que o limite é negociável. Que se ele persistir o suficiente, você cederá. É essa a mensagem que você quer enviar? Ele estava certo. Eu sabia que ele estava certo, mas uma parte ferida de mim queria acreditar que Greor poderia mudar. Porque se ele não pudesse, o que isso dizia sobre os 18 meses que passei com ele? Sobre meu julgamento? Sobre meu valor? Preciso contar a Alésio, eu disse finalmente. Eu já contei, ele está voltando. Alessio chegou em 20 minutos, sua expressão furiosa enquanto lia as mensagens. Você não vai, ele disse categoricamente. Isso é comportamento de abusador de manual. Pedir desculpas, prometer mudança, criar uma situação onde ele controla o encontro. É uma armadilha, Valentina. Eu sei disso intelectualmente, mas emocionalmente. Lutei para articular o emaranhado de sentimentos. Preciso saber que estou fazendo a escolha certa. Que não estou fugindo de alguém que poderia realmente mudar. As pessoas podem mudar, Alésio disse, sua voz suavizando ligeiramente. Mas não em 3 semanas. Não sem consequências reais, forçando-as a se confrontarem. Greor enfrentou consequências. Perder você, perder sua vida confortável em Milão. Mas ele não se confrontou. Isso não é mudança, é estratégia. Então me deixe testar o blefe dele. Vou encontrá-lo em um lugar público com segurança por perto. 10 minutos, como ele pediu. Se ele realmente mudou, aceitará meus limites. Se não, encontrei o olhar de Alésio. Então saberei com certeza, sem mais dúvidas. O maxilar de Alésio se apertou. Por um longo momento, ele não disse nada, claramente lutando com o desejo de me proteger e o reconhecimento de que essa era minha escolha. Não gosto disso, ele disse finalmente, mas eu entendo. Então é assim que vai funcionar. Você o encontra no café do hotel, não em um local aleatório. Marco e outros 2 estarão em mesas próximas. Eu estarei observando pelas câmeras de segurança. Ao primeiro sinal de agressão, a primeira voz elevada, nós intervimos. E Valentina, seu olhar encontrou o meu com uma intensidade que me tirou o fôlego. 10 minutos. Nem um segundo a mais. Você não deve a ele mais do que isso. Eu assenti, já duvidando da minha decisão, mas precisando de um encerramento. O leilão de caridade naquela noite foi nosso evento de maior sucesso. Movi-me pela multidão em meu vestido azul meia-noite. Facilitei guerras de lances, conectei doadores a causas. Senti-me poderosa da maneira que Alésio havia sugerido.
A mulher que Greor diminuiu parecia impossivelmente distante. Alésio me encontrou perto do final da noite, quando o último item foi vendido e o champanhe fluiu livremente. Você foi magnífica esta noite, ele disse, oferecendo-me uma taça. 3 grandes doadores perguntaram especificamente sobre trabalhar com você em eventos futuros. Boa prática para o emprego de verdade. Aceitei o champanhe, minha decisão sobre sua oferta se cristalizando. Sim, a propósito. Para tudo. O emprego, o apartamento. Eu quero ficar. Seu sorriso transformou seu rosto. Você tem certeza? Aterrorizada, mas certa. A cidade me destruiu uma vez. Quero ver se consigo me reconstruir aqui. Você já conseguiu. Ele brindou sua taça contra a minha. Mas Valentina, sobre amanhã com o Gregor, você não precisa fazer isso. Você não deve nada a ele. Eu devo isso a mim mesma. A certeza de que fiz a escolha certa. Bebi um gole de champanhe, reunindo coragem para o que precisava dizer. Estas 3 semanas, trabalhando para você, vivendo em seu espaço, isso me deu algo que eu não tinha há anos. Não segurança, embora isso também, mas a crença de que eu poderia ser alguém além do que Greor me convenceu que eu era. Você sempre foi alguém além disso. A voz de Alésio baixou, íntima, apesar da multidão ao nosso redor. Eu apenas te ajudei a lembrar. O jeito que ele me olhou fez meu pulso acelerar de maneiras que não tinham nada a ver com medo. Ao longo de 3 semanas, algo mudou entre nós. Empregador e empregada, protetor e protegida. Mas também algo mais complexo, algo que nenhum de nós havia nomeado. Amanhã, eu disse, precisando vocalizar o plano para torná-lo real. Depois que eu encontrar o Gregor e terminar isso direito, talvez pudéssemos conversar sobre coisas que não são trabalho, segurança ou arranjos práticos. A compreensão piscou em seus olhos. Eu gostaria disso. Na tarde seguinte, me encontrei no café do hotel, mãos enroladas em um latte que esfriava, observando a entrada para a chegada de Greor. Marcos sentou-se a 3 mesas de distância, absorto em seu celular, mas hiperalerta. 2 outros seguranças posicionados estrategicamente pelo espaço. Greor entrou precisamente às 2. Parecia mais magro do que eu lembrava, mais velho. Ele me viu imediatamente e se aproximou com passos cuidadosos, como se eu pudesse fugir. Valentina, meu nome em sua boca não carregava mais poder. Obrigado por vir. 10 minutos, eu disse sem preâmbulos. Você disse que queria um encerramento, então fale. Ele sentou-se à minha frente, suas mãos mexendo em um pacote de açúcar. Tenho pensado muito em nós, no que deu errado. O que deu errado é que você pensou que amor significava posse, que você colocou as mãos em mim quando ficou com raiva, que não conseguia aceitar um não como resposta. Eu sei. Sua voz falhou. Eu sei que te machuquei. A terapia me ajudou a ver como meu comportamento era tóxico, como deixei o ciúme e a insegurança me transformarem em alguém que odeio. 3 semanas de terapia não desfazem 18 meses de abuso. Gregor, eu sei disso também. Não estou pedindo para você voltar. Estou pedindo para você ver que lhe estou tentando. Que não sou o monstro que você pensa que sou. Você não é um monstro, eu concordei. Mas você também não é seguro. E eu mereço segurança mais do que você merece redenção. Seus olhos se arregalaram como se ele nunca tivesse considerado minha segurança como algo separado de sua narrativa de coração partido. Então é isso? 3 anos juntos e você simplesmente vai embora? 18 meses, eu corrigi. E sim, é isso. Tô indo embora porque ficar me destruiria, porque o amor não deveria machucar, porque finalmente percebi que valho mais do que a versão de mim mesma que você precisava que eu fosse. Aquele cara, o Lombardi, ele fez isso com você. Te convenceu de que você é boa demais para mim. Alessio não me convenceu de nada. Ele apenas criou espaço para eu lembrar do que eu já sabia. A expressão de Greor escureceu, a raiva familiar passando por seus traços. Você está dormindo com ele. É disso que se trata. Do que se trata, eu disse, levantando-me. É que não te devo explicações sobre minha vida. Os 10 minutos acabaram, Greor. Não me contate novamente. Valentina. Ele se levantou também, tentando pegar meu braço. Marco estava lá antes que seus dedos fizessem contato. Uma parede de músculos entre nós. A senhora disse que vocês terminaram. Marco disse baixinho. Hora de ir. Por um momento, vi Greor calcular. Lutar ou fugir. Cena de rendição.
Então seus ombros caíram. A derrota escrita em cada linha de seu corpo. Eu realmente estou tentando mudar, ele disse com a voz pequena. Espero que você acredite nisso. Espero que você consiga, respondi, querendo dizer isso, pelo seu bem e pelo bem de quem vier depois de mim. Mas não serei dano colateral em sua jornada para se tornar melhor. Observei-o sair, esperando por alguma onda de emoção. Luto, culpa, satisfação. Em vez disso, senti apenas uma certeza tranquila de que fiz a escolha certa. Alesio apareceu ao meu lado, tendo se materializado de onde quer que estivesse monitorando. Como você se sente? Livre, eu disse, surpreendendo a mim mesma com a verdade disso. Eu precisava vê-lo mais uma vez para saber com certeza. Agora eu sei. O que quer que tivéssemos, o que quer que eu pensasse que tínhamos, acabou. Bom, ele ofereceu o braço. Vamos, tenho algo para te mostrar. Ele me levou ao jardim da cobertura do hotel, atualmente vazio no frio de novembro. Milão se espalhava abaixo de nós. Uma tapeçaria de beleza e caos, antigo e moderno. Venho aqui quando preciso de perspectiva, Alessio disse. Quando o peso de tudo o que construí parece pesado demais. A cidade me lembra que existem coisas maiores que meus problemas. É lindo. Eu suspirei. É, mas ele estava olhando para mim, não para a vista. Valentina, preciso dizer algo. E preciso que você saiba que não há pressão por trás disso. Seu emprego é seu, independentemente. Seu apartamento é seu, independentemente. Mas estas 3 semanas, ter você no meu espaço, na minha vida, me lembrou do que eu estava perdendo. Não apenas companhia, mas parceria. Alguém que me desafia, que não se intimida com as partes complicadas de quem eu sou. Ele se virou para me encarar completamente. Eu não sou o Greor, não vou te enjaular ou diminuir, mas gostaria muito da chance de te conhecer, além de empregador e empregada. Se isso for algo que você também queira. Meu coração martelava contra minhas costelas. Não sei se estou pronta para outro relacionamento. Mal estou me reencontrando. Então nós levamos tempo. Construímos uma amizade primeiro. Deixamos o que quer que seja isso se desenvolver naturalmente, em vez de forçar. Seu sorriso era gentil. Sou um homem paciente, Valentina. E você vale a pena esperar. A honestidade disso, a falta de pressão ou expectativa, fez meus olhos arderem com lágrimas inesperadas. Eu gostaria disso, sussurrei. Tempo, amizade, ver onde vai dar. Então temos um acordo. Ele estendeu a mão em um eco do nosso primeiro acordo, 3 semanas atrás. Eu a peguei, desta vez sabendo exatamente o que estava escolhendo. Não segurança a qualquer custo, não proteção com segundas intenções, mas parceria com alguém que viu meu valor e queria me ajudar a vê-lo também. 3 semanas atrás, eu fugi para um hotel para me esconder de um homem que afirmava me amar. Hoje à noite, eu estava em um terraço com um homem que me ajudou a lembrar como amar a mim mesma. A diferença era tudo.